Tá todo mundo me ouvindo? Sim? Então, a gente estava falando dos insetos, né, da classe dos insetos aí, que são aí os mais diversos, né, dentro dos artrópodas, e a diferença aí está na questão do par de antenas, né? E uma outra diferença, gente, dos insetos para os demais artrópodas é a questão dos 3 pares de pés, tá? Então, ainda tem mais uma outra diferença aí, que são os 3 pares de pés, tá? Aqui, né, é só como é que a gente pode falar? É um resumão, né, da diferença aí entre os grupos dos insetos, tá? Então, justamente pensando aí nessas 5 classes, né, no caso, aqui se coloca o subfilo dos crustáceos, mas alguns livros vocês vão ver que colocam isso tudo como classe, tá? Então, resumidamente, né, a classe dos insetos, a divisão do corpo ela é por cabeça, tórax e abdômen. O número de antenas é um par, então eles têm um par de antenas. Número de patas, 3 pares. Então, como é que a gente diferencia, gente, um inseto, por exemplo, de um crustáceo? É a questão do número de patas, né? Então, insetos, eles sempre vão ter 3 pares de patas, tá? Então, tem uma espécie de aranha aqui no Brasil que ela é muito parecida com uma formiga, tá? E qual que é a diferença delas, né? As aranhas têm 4 pares de patas e os insetos têm 3. Então, quando eu consigo diferenciar na mata quem é a formiga e quem é a aranha, é justamente pelo número de patas, tá? A excreção é feita pelos túbulos de Malpighi e essa respiração é traqueal, né? Então, eu não tenho um pulmão nos insetos, né? Na verdade, eu não tenho pulmão nos artrópodes, justamente por causa da circulação ser aberta também, tá? Então, a respiração é traqueal, né? A respiração, o indivíduo vai abrir a parte de baixo do abdômen, a parte ventral, tá? E o ar vai entrar e vai sair diretamente pelos músculos, né? Então, eu não tenho ali a hemolinfa carregando oxigênio e gás carbônico. Isso é importante falar dos artrópodes, tá? Essa respiração ela vai acontecer por essa entrada no corpo mesmo, né? E vai sair, tá? Por isso, gente, por exemplo, que o animal, por exemplo, a gente consegue matar, né, com inseticida, né? Pega aquele spray e joga em cima dele, né? Justamente porque ele vai absorver aquele gás do inseticida, né? Feito ali pelo aquele aerosol, por justamente a questão dessa respiração traqueal. Eu não tenho um pulmão, tá? Então vai entrar diretamente o ar ali. Até por isso que às vezes quando a gente joga, por exemplo, inseticida numa barata, ela vira de barriga para cima, tá? Porque ela tá tentando respirar para tirar, né? E na verdade está entrando mais inseticida dentro dela. Os crustáceos, né? Aí eu já tenho a divisão do corpo. Alguns indivíduos eu vou ter cefalotórax e abdômen, outros eu vou ter cabeça, tórax e abdômen, tá? Número de antenas, vão ser 2 pares de antenas, então por isso quando a gente olha que a gente vai limpar camarão, né, a gente vê tem um monte de fiozinho ali na cabeça do camarão, né, na verdade no cefalotórax, e uma daqueles, né, 2 pares daquele monte de fiozinho ali são justamente as antenas do animal, tá? Número de patas são 5 pares ou mais, tá? Mas comumente os crustáceos eles têm aí 10 pezinhos, tá? A excreção é feita pelas glândulas antenares ou verdes, justamente porque o indivíduo ele mora na água, né, no ambiente aquático, e a respiração dele é branquial, justamente também porque ele mora no ambiente aquático, né, gente? Não dava para ter respiração via traqueia. A classe dos aracnídeos, eu posso ter a questão do cefalotórax, né, então de ter cefalotórax e abdômen, e outros, né, de ter cefalotórax e abdômen, tá? Então eu não tenho dentro dos aracnídeos aí, gente, cabeça, tronco, cabeça, tórax e abdômen, tá?
Número de antenas é ausente, então também é uma diferença para eu ver lá aquela questão que eu estava falando para vocês da formiga, né, que parece, da aranha que parece com a formiga. Também olho e vejo que ela tem 4 pares de patas e não tem antena, então ela é uma aranha, ela não é uma formiga, por mais que ela finja ser uma formiga para as pessoas. As aranhas, né, a classe dos aracnídeos, sejam escorpiões, aranhas, opilhões, falsos escorpiões ou os carrapatos, eles têm 4 pares de patas, tá? A excreção ela pode ser feita tanto pelas glândulas coxais quanto pelos tubos de Malpighi, e a respiração ela é traqueal ou filotraqueal, tá? Alguns aracnídeos têm pulmões foliáceos, então ele tem uma estrutura interna, tá? Bem fina, por isso que é chamada aí de pulmão foliáceo, né? Que parece uma folha, que acontece ali uma troca gasosa, tá? Mas a maioria dos aracnídeos é traqueal, tá? Por isso também que se coloca, né, a questão dos venenos serem sempre gasosos, né, para matar aí, para exterminar, né, esses indivíduos. Os quilópodas, né, que são as lacraias, né, cabeça e tronco, elas têm aí um par de antenas e o número de patas é um par de patas, né, por segmento. Excreção também é feita por tubos de Malpighi e a respiração também é traqueal, tá? A classe dos diplópodas, que são lá os gongolos ou piolhos de cobra, cabeça, tórax e abdômen, também tem um par de antenas, mas o número de patas são dois pares de patas por segmento. Até por isso o nome, né, de diplópodas. Também a excreção é feita pelos túbulos de Malpighi e a respiração também é traqueal. Então, para a gente, resumidamente, né, a respiração dos artrópodes ela vai ser ou traqueal ou branquial, né? O número de patas vai fazer a diferença entre cada classe, assim como o número de antenas. Mas o que é mais, se a gente olhar aqui, o que mais chama a atenção de diferenciar, né, a questão de ser daquela classe ou não é o número de patas, tá? E outras também características que são importantes, como o número de antenas e a divisão do corpo, tá? Que pode ser em cabeça, tórax e abdômen ou cefalotórax e abdômen, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Uma outra coisa importante, gente, da gente falar de artrópodas é a questão da importância, tá? Da importância ecológica, da importância médica, da importância alimentícia, né? E principalmente também a questão ecológica, né? A questão de ser indicador ambiental, tá? A questão médica, né? Alguns insetos aí, aranhas e miriápodes causam acidentes, né? Então, a questão da peçonha, né? Então, de escorpiões e aranhas, alguns insetos, como abelhas e marimbondos, e a questão também dos quilópodas, que também fazem, né, as lacraias lá, que trazem acidentes com humanos e animais, tá? E outros animais, né, outros vertebrados aí. A questão da importância alimentícia, os crustáceos são muito usados na alimentação, né? Hoje, se tem muitos estudos também em relação ao consumo de insetos na alimentação, tanto para ração animal quanto para comida humana, né? A gente tem alguns grupos aí indígenas, rurais, de vários lugares do mundo, né, que consomem aí insetos na alimentação, né? Hoje, até no Brasil, a gente tem criações comerciais de insetos, tá? Tanto para a produção de ração animal quanto para a produção de comida humana, tá? Tem grupos em várias universidades aí pelo Brasil que estudam a questão do uso de baratas e de outros crustáceos, de outros artrópodas na alimentação, tá? A questão ecológica também é importante quando a gente fala principalmente lá dos diplópodas com a questão da questão deletiva, né, da ciclagem de nutrientes. Então, às vezes, né, como a gente tem visto aí que algumas questões de vestibular trazem, né, essa questão da junção dos conhecimentos de zoologia com ecologia. Pode haver uma questão, por exemplo, falando da importância dos piolhos de cobra, ou também chamados de gongolos, na
substituição de minhocas e outras coisas, né? Pode ter uma questão aí que fala de uso de insetos na alimentação, que são coisas, são atualidades, né, relacionadas ao assunto dos artrópodos, tá? Mas coisas importantes que a gente precisa saber de artrópodas, que a gente consegue diferenciar as classes pelos números de patas, tá, gente? A questão das mudas, da icdise, da presença do exoesqueleto, que é uma inovação evolutiva desse grupo, tá? E a questão também da respiração traqueal e desse sistema circulatório aberto, né? Que diferencia eles aí de vários, de outros filos de invertebrados que a gente viu até agora, tá? Eu não mandei ainda a apresentação nem os exercícios, tá, gente? Mas tá pronto. É porque o feriado, eu confesso que foi bem enrolado na minha vida. Eu fiz muita coisa, mas eu deixei isso pronto, eu só não mandei por e-mail para vocês ontem, tá? Até porque eu gosto de fazer a apresentação primeiro, e se eu tiver algum erro, depois que eu mostro para vocês, algum acerto para fazer, eu mando para vocês terem material para estudar, tá? Mas eu mando assim que acabar a aula. Então, perguntas, dúvidas, comentários. E aí, o que vocês querem perguntar? O que ficou de dúvida? Né? É um assunto longo, não é um assunto curto, né? O filo dos artrópodes é um filo que tem muitos indivíduos que são diferentes entre si, são iguais e diferentes entre si, né? Então são muitos detalhes. Eu prometo que semana que vem a aula vai ser pelo Teams, tá, gente? E aí? Igor, Gabriela. Mariana não tá aqui hoje. E aí? Pergunta, dúvida? Como é que tá? Como estamos? Podem falar aí, gente. Para mim tá tranquilo, Carla. Tá? Tá. Eu só fico preocupada se tá... Opa! Eu tô salvando aqui a nossa aula para postar lá. Se tá certinho. Se isso ficou tranquilo na cabeça ou não ficou. Tá tranquilo, gente? Comumente, sempre as meninas me fazem essa pergunta. Esse é um assunto, né, que comumente cai em provas de vestibular, tá, gente? Até porque como é um filo mais próximo de nós, vamos colocar assim, né? Desde criança a gente observa aí insetos, baratas, comemos crustáceos, né? Então é um assunto que é mais conhecido das pessoas, tá? Cai mais aí nas provas, é mais cobrado, tá? Que mais? Igor, que sempre gosta de falar, não vai falar nada hoje? Não, hoje tá tranquilo. Hoje tá tranquilo. Sim, e até porque eu acho que esse assunto também, né, gente, de artrópodes, foi um assunto que a gente também deve ter visto no ensino fundamental. Eu me lembro desse assunto lá na sexta série, né, que agora acho que é 7º ano, que a professora levava um monte de bicho para a gente ver na aula e fazia um monte de coisa. Eu também, quando dava aula no ensino fundamental, fazia essas coisas. Então, é um assunto que, às vezes, é um assunto mais palpável do que a gente pensar num porífero que a gente só vê quando a gente vai num aquário da vida, ou quem gosta de mergulhar, ou quem já teve a oportunidade de fazer uma aula de mergulho, né? Ou de ir num aquário aí, num aquário uma vez na vida, né? Semana que vem a aula vai ser pelo Teams, tá? Eu vou resolver isso. Eu peço milhões de desculpas para vocês, mas a gente às vezes faz as coisas, né? Lá treina com a Lígia direitinho, chega aqui o negócio não acontece, tá? Mas é isso. Acabando aqui, eu vou mandar o exercício e os slides com os resumos para vocês, tá? E semana que vem a gente vai ver o último filo dos invertebrados, que são os equinodermos, tá? Que também é um filo que tem bastante diferença aí, mas ele é bem legal, tá? Que também é um filo que a gente vivencia um pouco, não que a gente coma eles, né? Mas a gente vivencia, bem que se come algumas coisas em cultura oriental, mas é um filo que a gente vivencia mais, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e estou à disposição aí para tirar dúvidas. Alguém tinha me mandado umas mensagens hoje que eu vi que eu não tinha respondido. Desculpa, gente, mas tem que me cobrar, tá? Eu acabo... O WhatsApp vai enchendo de mensagens e fica lá embaixo, eu acabo não respondendo. Se eu abrir e vi, eu acabei não respondendo, tá?
Mas é isso. Gabriela, não tem pergunta, Isabel, Tamires, Giovana, tá tudo certinho, sim? Então, semana que vem a gente continua discutindo os invertebrados, tá bom? Um abraço para todo mundo aí e até semana que vem. Obrigada, Carla. Ou até nas nossas conversas aí durante a semana. Tá bom, meninos e meninas? Um abraço. Tchauzinho. Tchau, professora. Obrigada. Nada, obrigada a Tchau, vocês, Carla. gente, pela paciência que vocês têm dessas aulas remotas, que não está sendo fácil, como diria a música antiga. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau.